5 dias para os 500 anos do Brasil. Bom dia. Bom dia. O apoio do presidente Clinton à América Latina e a venda do Banco Estatal de Minas Gerais, o BENGE, animam o governo e as bolsas, mas os dólares continuam saindo do país. A reunião dos países ricos em Londres não mencionou o Brasil, mas deixou claro que o Grupo dos 7 vai apoiar as economias em crise. Hoje vai a leilão a Gerasul, empresa que produz energia elétrica com sede em Santa Catarina. A Polícia Federal está ligando o atentado à bomba contra as torres de Itaipu à venda da Gerasul. A reconstrução da torre atingida termina depois de amanhã. Depois de muitas notícias desencontradas, a confirmação. O ator Danton Mello e a equipe do Globo Ecologia estão bem numa maloca de índios no município de Uiramutã, em Roraima. Eles tiveram que fazer um pouso de emergência por causa do mau tempo. Na Albânia, o povo sai às ruas para protestar contra a morte de um deputado da oposição e transforma Tirana, a capital, numa praça de guerra. O governo garante que tem o controle da situação. Evaristo de Macedo, o novo técnico do Flamengo, passa hoje pelo primeiro teste. Ele é a esperança do time para espantar a crise. 9 jogos sem vitória. E mais. Lugar do Brasil onde várias culturas se encontram. Na coluna Seja Bem-vindo, a cineasta Tezuka Yamazaki mostra as belezas do norte do Paraná. A população, as empresas e até a meteorologia colaboraram e o racionamento de energia foi evitado. O consumo chegou a ser menor que o previsto ontem. Mas o risco de faltar luz no sul e no sudeste, por causa da explosão na torre de Itaipu, ainda não acabou. A previsão era de que o corte de energia era inevitável, mas de acordo com os técnicos de Furnas, o tempo ajudou. Com chuva em São Paulo e frio no Rio de Janeiro, o uso de ar-condicionado diminuiu. A população e as empresas que mais consomem energia também ajudaram. O momento de maior consumo de energia foi no início da noite, exatamente às 6h51, mas o consumo ficou 2% abaixo do esperado. A Eletrobras aumentou a oferta, comprando energia da Argentina, remanejando energia do Nordeste e fazendo com que todas as unidades de produção funcionassem com capacidade máxima. Hoje, o esquema deve se repetir. A empresa Furnas espera normalizar a oferta de energia na quarta ou, no máximo, na quinta-feira. Até lá, vai ser preciso economizar. Que conservem energia na horário da ponta, principalmente. Isso é um gesto de cidadania importantíssimo, porque economiza investimentos públicos e dá mais conforto à oferta que se faz nesses momentos. No Paraná, a Polícia Federal faz análises em laboratório para definir que tipo de explosivo destruiu a torre. A reconstrução da estrutura já começou. O repórter Idenilson Perim está na cidade onde ocorreu a explosão e por telefone dá as informações. O último trabalho dos peritos da Polícia Federal em Nova Tebas foi examinar uma caminhonete encontrada abandonada a 15 quilômetros do local onde explodiu a bomba que derrubou a torre de transmissão de Itaipu. Desde sábado, esta caminhonete estava parada na entrada de uma pedreira com a chave na ignição. Mas os peritos não encontraram vestígios de que ela pudesse ter sido usada para o transporte das bombas. O trabalho agora prossegue nos laboratórios da Polícia Federal em Curitiba. Ontem, no fim da tarde, os peritos foram para lá, levando o material recolhido no local da explosão, inclusive os 8 quilos de um explosivo pastoso enterrado no pé da torre da segunda linha de transmissão de energia. A bomba relógio foi desarmada e o exame de laboratório vai dizer que tipo de explosivo é e quando a bomba estava programada para explodir. 80 técnicos de Furnas já estão trabalhando na recuperação da linha de transmissão. Ontem à tarde foi retirada toda a torre destruída. E agora, há poucos minutos, eles iniciaram a reconstrução da base de concreto da torre, 1,5 metros dentro da terra, que também foi afetada pela bomba. Só quinta-feira
a linha deve ser religada. De Nova Tebas e Denilson Perim. O governo promove daqui a pouco na Bolsa do Rio o primeiro leilão de uma empresa geradora de energia, a Gerasul, possivelmente o motivo desse atentado à bomba. O preço mínimo da empresa foi fixado em 945 milhões e 700 mil reais. E o mercado prevê um ágio em torno de 30%. 3 consórcios vão disputar o leilão, liderados pela Électricité de France, EDF, pela belga Tractebel e pela americana AES. Há 6 meses, a Eletrosul, Centrais Elétricas do Sul do Brasil, foi dividida em 2 empresas. O governo federal, o maior acionista, abriu o caminho para a privatização do setor. A empresa que vai a leilão, a Gerasul, produz energia elétrica para os 3 estados da região sul e mais o Mato Grosso do Sul. A Gerasul tem capacidade instalada para produzir 3.688 megawatts de potência e energia elétrica suficiente para atender às necessidades de uma população de 10 milhões de habitantes. O lucro da empresa no primeiro trimestre deste ano foi de 54 milhões e 600 mil reais. A Gerasul tem 1.240 funcionários. A folha de pagamento consome 12% do faturamento da empresa. Que tipo de empresa vai levar quem ganhar a Gerasul no leilão? Ela vai levar uma empresa competitiva por 2 razões fundamentais. A proximidade ao Mercosul, que permite o intercâmbio de energia com esses países, e vai permitir também que nesta região que ela está instalada, o sul do Brasil, que cresce acima da média nacional, com suas reservas de carvão e reservas hídricas, permita que nós tenhamos uma empresa extremamente competitiva no novo mercado do setor elétrico nacional. O primeiro leilão de privatização depois da crise aconteceu ontem e dificilmente o resultado poderia ser melhor. O Banco do Estado de Minas Gerais, o BENGE, foi arrematado por quase 90% acima do preço mínimo. A privatização do Banco do Estado de Minas Gerais, o BENGE, surpreendeu pela disputa, mesmo com a desistência de 3 grupos estrangeiros. Itaú, Bradesco e Bozano Simonsen apresentaram propostas acima do preço mínimo, que era de 314 milhões de reais. Itaú e Bradesco insistiram nas ofertas em viva voz. Foram 23 lances. O Itaú ofereceu o mais alto, 583 milhões de reais. 85,58% acima do valor mínimo. Foi o maior ágio por uma instituição financeira no país. A venda do banco com um ágio tão grande foi vista pelo mercado financeiro como uma demonstração de confiança na economia do Brasil e criou uma nova expectativa, a de que os investidores estrangeiros também sejam convencidos disso. Se você imaginar que os 2 maiores bancos brasileiros, que certamente conhecem muito bem o nosso setor, se dispõem a pagar quase 90% de ágio sobre o preço mínimo, isso é um sinal para os estrangeiros que quem conhece a nossa economia confia nela. A compra do BENGE segue a tendência internacional das instituições financeiras se juntarem em grandes conglomerados. O Itaú agora chega a quase 1.500 agências. Encosta no Bradesco, o maior banco privado do país, com 1.600 agências. A nossa sensação é, a situação é estável, existe crise internacional que pode vir a nos afetar, mas achamos que nunca numa situação de crise aguda para o Brasil. E Miriam Leitão explica a importância dos leilões de privatização nesses dias de tanta incerteza no mercado financeiro nacional e internacional. O mais importante dessa privatização da Gerasul é o momento da venda. Ela acontece depois de semanas em que o Brasil vem sendo apontado como um investimento de risco. Dos grupos que se inscreveram para a disputa, 2 já avisaram que não querem financiamento. Trarão 100% do dinheiro de fora. São os grupos da francesa EDF e da belga Tractebel. A venda é um sinal dos mais importantes. Se der certo, mostra que o Brasil continua sendo um bom negócio da perspectiva dos investidores estratégicos. Já o investidor de curto prazo continua dando sinais de que não recuperou inteiramente a confiança no Brasil. A bolsa anda subindo, mas os dólares das reservas continuam saindo. O Banco Central diz que até o fim da semana a saída de dólares vai diminuir. Durante o fim de semana, houve um momento em que o secretário de Fazenda de Minas Gerais, João Heraldo Lima, pensou em adiar a venda do BENGE. O Banco Central espanhol tinha vetado a participação de um interessado na compra, o Banco Santander. Mesmo assim, a venda foi mantida. O governo de Minas ontem comemorava. Vai resgatar R$1 bilhão
de dívida mobiliária, usando todo o dinheiro da venda e mais alguma coisa. Isto é saneamento das contas públicas. O Itaú vira agora o maior banco em Minas Gerais. Em segundo vem o Bradesco, que havia comprado o Crédito Real. Para o sistema bancário como um todo, é um avanço. Uma pesquisa da empresa de consultoria americana McKinsey mostrou que o banco privado brasileiro tem 52% da produtividade de um banco americano. Tem muito a melhorar, mas o estatal tem só 29% da produtividade. Um banco privado comprando um estatal significa certamente aumento da eficiência. Por falar em aumento de eficiência, as estradas brasileiras agora vão ser vigiadas por satélite. O governo quer acabar com os assaltos a ônibus e roubos de cargas. Vamos voltar a Brasília com o Carlos Monforte. Monforte, será que vai funcionar? Será que eles vão conseguir evitar ou pelo menos diminuir esses assaltos a ônibus e cargas? Espero que sim, né, Leilane? Vamos ficar vigiados lá de cima, né? Meio Big Brother lá de cima. Mas é um governo que vai lançar hoje esse programa para dar mais segurança às estradas. É um sistema via satélite para combater os assaltos nos ônibus e acabar com o roubo de carga nas rodovias federais. O programa de segurança nas estradas pretende pôr em circulação dentro de um mês 500 carros da Polícia Rodoviária com sistema de rastreamento via satélite, ligado a uma central em Brasília. Quase 8.000 caminhões já estão no mesmo sistema e haverá troca instantânea de informações se houver roubo de carga. A médio prazo, a Polícia Rodoviária vai ter helicópteros patrulhando as estradas federais. As empresas reclamam que até agora já gastaram muito para se proteger. A polícia deveria estar parando, fiscalizando realmente nos postos rodoviários e a gente vê que por aí você passa em todos os postos sem a menor fiscalização. 2.400 cargas são roubadas a cada ano. A maioria na periferia de São Paulo e Rio e em estradas estaduais. Nós vamos fazer um rastreamento em todo o Brasil, principalmente nas rodovias federais, dos veículos roubados e vamos centralizar as informações e de uma forma ostensiva colocar a polícia nos seus encalços. O policiamento será maior nos pontos críticos das BRs. E também há novidades para os ônibus que usam as estradas federais. Para evitar o tráfico de armas, munições e drogas, a bagagem vai ter que ficar vinculada ao nome do passageiro. E para evitar assaltos, o passageiro vai ser obrigado a se identificar. E o ônibus não poderá pegar passageiros na beira da estrada, a não ser em pontos fiscalizados pela Polícia Rodoviária. Daqui a um mês, a Polícia Rodoviária também vai ter um telefone para receber denúncias. O PMDB vai fazer hoje a convenção nacional que tanto esperava. É a convenção para trocar de presidente e escolher o novo diretório e a executiva do partido. De brigas com o governo, divisões internas, a ordem agora entre os PMDBistas é lutar pela unidade. O comentário é de Franklin Martins. A convenção do PMDB de hoje vai ser muito diferente das últimas convenções do partido. Em vez de briga, unidade. Em vez de bate-boca e divisão, chapa única amarradinha com antecedência pelos caciques PMDBistas. A partir de agora, os governistas vão dar as cartas no partido, tanto que o novo presidente será o senador Jader Barbalho, aliado do governo. Sai de cena o deputado Paz de Andrade, que no último ano infernizou a vida de Fernando Henrique e conseguiu impedir que a legenda apoiasse a reeleição do presidente. Mas a indicação de Jader Barbalho não quer dizer que o governo vai ter boa vida com o PMDB caso o Fernando Henrique conquiste um segundo mandato. Jader é governista, mas é um negociador duro, que briga por espaço o tempo todo e costuma entrar de sola nas bolas divididas com adversários e com aliados. O PMDB espera eleger entre 7 e 11 governadores, dos quais 3 em estados importantes: Rio Grande do Sul, Pernambuco e, quem sabe, Minas Gerais. Deve fazer a maior bancada no Senado e vai disputar com o PFL a condição de primeiro partido da Câmara. Montado num cacife desses, a missão de Jader Barbalho é simples: deixar claro para o presidente que a partir de agora o PMDB vale o quanto pesa. Pois é, Renato, tão cedo o presidente não vai se livrar do PMDB, não. Ele vai ser grande e vai continuar molando, hein? Olha o que eu estou te dizendo. Mas o PMDB e o presidente se livraram do deputado Paz de Andrade. Que todo mundo acreditava que era eterno na presidência do PMDB. Mas olha, Renato, ele falou que ia sair em setembro e vai sair em setembro, né? A Rússia ainda é o principal assunto na reunião do G7, mas o presidente Clinton pede apoio para a América Latina. E o Brasil ainda enfrenta a saída de dólares, mas o mercado já está mais otimista. Agora são 7 horas e 29 minutos. Agora, preço por
$48.200. 48.200 dólares. Como é que você está? Pela Mazda do Brasil. Mazda do Brasil com rede de assistência técnica. No Brasil inteiro. Você não vai ficar na mão, tá? Financiando, em que o carro realmente é nota? 10. 10. Faz o seguinte, olha. Se você precisar de qualquer informação sobre o produto Mazda, ligue para 0800 176262. Escolha mais informações. César Tralli. Tralli, os donos do dinheiro deram alguma indicação de que vão ajudar a Rússia e os outros países atingidos pela crise? Deram sim, Renato. Apesar de uma certa frustração do mercado com a falta de medidas concretas, o resultado da reunião foi muito positivo. O G7 reconheceu: é preciso aumentar com urgência as cotas do FMI e estabelecer novas condições de empréstimos às economias emergentes. A reunião do Clube dos Ricos tratou do que era mais urgente: a crise na Rússia, onde tudo está muito pior. O G7 está disposto a continuar ajudando Moscou, desde que o novo governo confirme o desejo de prosseguir no caminho das reformas. E Eugênio Primakov, primeiro-ministro russo, disse que sim. Ele animou os empresários ao prometer mais apoio à indústria, acenando com subsídios e corte de impostos. Mas a ameaça da volta da hiperinflação continua preocupando os investidores. E os trabalhadores sem salário continuam pedindo a renúncia de Yeltsin. O G7 não abordou o Brasil, mas a preocupação com a nossa economia veio do presidente americano Bill Clinton. Ele anunciou a convocação de uma reunião do Clube dos Ricos com as 15 principais economias emergentes. O encontro deve ocorrer durante a reunião anual do FMI e do Banco Mundial em Washington no começo de outubro. O FMI e o G7 estudam a montagem de um fundo de prevenção de crises. Ele permitiria a transferência rápida aos bancos centrais da América Latina de empréstimos a curto prazo com juros menores. Renato. O governo está apostando nesse fundo de prevenção de crises. No Brasil, o governo comemorou ontem a subida dos mercados financeiros, mas os dólares continuaram saindo. Ontem um pouco menos, mas assim mesmo um valor bastante alto. Vamos voltar a Brasília com Carlos Monforte. Monforte, esta comemoração parece ainda um pouco prematura, não? O governo está querendo comemorar por qualquer coisa, né? Ontem, por exemplo, comemorou porque não teve nada, então ele comemorou por causa disso. Ontem comemorou, por exemplo, o dia tranquilo do mercado e ficou acertado entre o presidente e o seu ministro da Fazenda que nenhuma medida econômica será tomada antes das eleições. Mas o governo vai continuar se protegendo. Ontem mesmo, por exemplo, o Tesouro Nacional cancelou o leilão de títulos públicos programado para hoje. É que o próprio governo não quer pagar juros tão altos, mas os dólares continuam saindo. Ontem foram mais de 900 milhões. O Brasil continua perdendo dólares. O mercado registrou uma saída de 900 milhões no primeiro dia da semana. Mesmo assim, o governo comemorou duas demonstrações de confiança na economia: o ágio de 85% na venda do Banco do Estado de Minas Gerais e o apelo do presidente dos Estados Unidos para que os países mais ricos do mundo ajudem a América Latina. De olho em um dos principais pontos de desconfiança no país, o déficit público, a comissão criada para fiscalizar os gastos do governo vai se reunir pela primeira vez na próxima quarta-feira. Sendo a fonte dos problemas externa, nós não podemos garantir que a situação está sob o controle. Agora, o que nós podemos garantir sim que o governo continua atento e tudo fará para manter a estabilidade econômica e defender o poder de compra do real e do salário do trabalhador. Os novos juros da economia estão pesando no bolso do próprio governo. O Tesouro Nacional cancelou o tradicional leilão de títulos das terças-feiras. É quando busca recursos para rolar a dívida pública. Há algumas semanas, o Tesouro vem tendo dificuldades para vender os papéis porque os investidores exigem taxas de juros muito altas. Mas há uma boa notícia. Nas 2 primeiras semanas de setembro, os depósitos de caderneta de poupança foram maiores que os saques, em 6 milhões e 700 mil reais. De acordo com os dados do Banco Central, as poupanças acumulam um saldo de 121 bilhões e 823 milhões de reais. Renata, isso acontece aqui como acontece em qualquer lugar. O dinheiro vai para onde há mais segurança, é onde se paga melhor, né? É verdade, mas de qualquer maneira demonstra uma confiança na moeda, quando você engorda a poupança. Mas o que disse o secretário Pedro Parente é discutível. A fonte da crise não é só externa, como nós sabemos. Claro.
Mas a reação internacional, sobretudo o discurso do presidente Clinton, não deixou de animar as bolsas. Nós vamos a São Paulo com Carlos Nascimento. Nascimento, o prejuízo nas bolsas ficou bem menor depois do pregão de ontem. Bom, menor se a gente considerar em relação a este mês, né, Renato? Isso claro, é em relação à semana passada, Exatamente, porque o prejuízo ao longo do ano ainda é bastante salgado, né? São 42,94%. A semana decisiva na economia começou com uma notícia boa. As bolsas de valores ganharam fôlego depois do discurso do presidente Clinton. A bolsa em Nova York fechou em alta de quase 2%, o pregão no Rio com mais 8,4% e na Bovespa o mercado terminou o dia mais aliviado. Agora, a tensão continua, né? Com o respiro da segunda-feira, a queda acumulada em setembro nas bolsas diminuiu bem. O dia na Bolsa de Valores de São Paulo começou com indefinição. Negócios fechados aqui, mas todos na expectativa do que aconteceria longe do Brasil. Logo depois da abertura do pregão, os preços das ações caíram. O índice Bovespa chegou a registrar menos 2,27%. Mas às 10h30 da manhã, a Bolsa de Nova York abriu em alta. Puxada por Nova York, a Bolsa de Valores de São Paulo começou a subir às 10h45 da manhã e não voltou mais a registrar índices negativos. Do discurso do presidente Bill Clinton, a alta dos principais títulos da dívida brasileira nos Estados Unidos, passando pela privatização do Benji. Foram várias as explicações para a reação positiva. No mês, a Bovespa acumulava perdas de 26,4%. O prejuízo caiu para 10%. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 7,78%, com volume negociado de 415.175 mil reais. Na saída do pregão, tinha até gente sorrindo. O volume ainda não representa uma volta dos estrangeiros, né? Mas acreditamos que ele pode voltar a curto prazo para a gente. O mercado internacional está olhando o Brasil de uma maneira diferente. É essa a tranquilidade que o país estava precisando. Pela ordem, o mercado explicou a boa jornada de ontem pela fala do presidente Clinton, a calmaria na Ásia, o bom desempenho de Wall Street e, no fim do dia, o êxito do leilão do Benji. Agora, Renato, hoje as atenções continuam aí voltadas para a saída de dólares, né? E teremos mais um dia D, tá certo? É verdade. E o que estava se comemorando, se é que se pode usar essa palavra, é que a marca foi inferior a 1 bilhão. Eu não acho que isso seja nenhuma razão de comemoração. Mas a alta de ontem na Bolsa de Nova York animou mais uma vez o mercado asiático. A Bolsa de Tóquio não abriu porque foi feriado no Japão. A Bolsa de Hong Kong subiu 0,93%. As outras altas foram de 3,5% em Manila, nas Filipinas, 2,8% em Singapura e 0,5% em Bangkok, na Tailândia. Fecharam em baixa as bolsas de Jakarta, na Indonésia, com 8,9%. E Kuala Lumpur, na Malásia, com 1%. E as bolsas da Europa até começaram o dia hoje em alta, também animadas pela subida de Wall Street. Mas logo depois da abertura, a tendência mudou para uma pequena baixa. O dólar perdeu terreno frente às moedas europeias hoje. E as ações das grandes empresas exportadoras estão em baixa diante das previsões de redução nos lucros. As baixas eram de 1,4% em Zurique, 1% em Paris, 0,7% em Frankfurt e 0,1% em Londres. A Bolsa de Milão estava em alta, mas de apenas 0,3%. E na Bolsa de Mercadorias de Chicago, os negócios apontavam agora há pouco que a Bolsa de Nova York deve abrir estável, com uma alta inferior a 0,1%. A reunião do G7 em Londres, a tentativa do presidente Clinton de conseguir recursos para ajudar a América Latina e a recuperação das bolsas. Vamos às manchetes internacionais. Nos Estados Unidos, New York Times, Clinton apresenta estratégia para resolver a crise econômica internacional. Na Europa, Herald Tribune, Clinton quer uma reunião mundial para enfrentar o desafio da crise. Em Londres, Financial Times, G7 pede uma ação conjunta na economia. Na Itália, Corriere della Sera, bolsas, a recuperação do mercado. El País, na Espanha, as bolsas recuperam parte dos investimentos perdidos na semana passada.
O ator Danton Melo e a equipe do Globo Ecologia foram localizados numa aldeia do norte de Roraima. E Ricardo Boechat fala de uma decisão do governo que deve provocar protestos dos usineiros do Nordeste. Agora são 7h40. O Vectra é uma lição de design. Em outra palavra, desejo. Ainda mais agora com os novos motores 2.2. Nordestinos, e o corte vai ser anunciado antes das eleições. Boechat. Muito antes, vai ser anunciado hoje mesmo. Um negócio impressionante, a rapidez. Uma das mais antigas e generosas tetas da história do Brasil vai secar hoje. Uma portaria do Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool vai decretar o fim do subsídio aos usineiros nordestinos, subsídio federal. O benefício será interrompido já antes da safra de cana que começa a ser colhida esta semana. Serão 260 milhões de reais a menos nas contas das usinas. O subsídio do governo continuará chegando ao setor canavieiro, que emprega, aliás, milhares de trabalhadores. Mas ao invés de ir para as mãos dos usineiros, como sempre aconteceu, o dinheiro será enviado aos plantadores de cana. A distribuição vai ser feita diretamente pela Sudene. O governo vai dizer que a decisão foi política para combater a corrupção e o clientelismo. Tomara que seja assim mesmo. Terminaram ontem as reuniões da Câmara de Saúde Complementar para a regulamentação final dos planos de saúde, uma novela antiga. As regras definitivas para o funcionamento dos planos vão ser anunciadas pelo Conselho Nacional de Saúde ainda este mês. As novidades são muitas, mas além de todas que já foram divulgadas, foram decididas duas novas ao apagar das luzes. Lá vão elas. As empresas de seguro-saúde só vão poder cobrar 6 faixas distintas de preço, segundo a idade dos clientes, de 0 a 60 anos, a mais de 60 anos. Hoje os preços variam mais de 30 vezes. A última novidade é a seguinte: os planos de saúde vão ter que dar cobertura pré-natal durante toda a gravidez e pós-natal, arcando com qualquer despesa médica dos bebês nos primeiros 30 dias de vida. Desse jeito eu vou arrumar mais uns 4 filhos aí, tá ficando barato. Hein? Agora tá ficando bom, né? O ator Danton Melo e a equipe do Globo Ecologia estão numa aldeia indígena no município de Uiranutã, em Roraima. A informação foi confirmada pelo tenente-coronel Antônio Fernando Tchek, da base aérea de Boa Vista. Eles estavam produzindo um programa sobre a escalada do Monte Roraima e saíram de helicóptero por volta das 4 da tarde de ontem, de Boa Vista, mas, por causa da má visibilidade, tiveram que pousar na aldeia. O último contato feito com o Rio de Janeiro foi através do diretor do programa, Cláudio Savagé, que ligou para a mulher alertando para um provável atraso da viagem por causa do mau tempo. De acordo com o comandante da base aérea, o helicóptero só vai levantar voo novamente agora de manhã. O iatista Lars Grael passa bem. Ontem à noite a equipe médica fez uma nova limpeza no ferimento e informa que ele está sem febre e respirando normalmente. O ator Gerson Brenner continua fazendo exercícios de fisioterapia e já está recebendo alimentos pastosos. E o titã Branco Melo deve ter alta amanhã. Os médicos dizem que em 30 dias, Branco pode retomar os shows dos Titãs. Céu nublado e pancadas de chuvas no litoral. Sol forte, clima seco e temperatura de verão no interior do país. Essa é a previsão do tempo para esta terça-feira. A grande massa de ar seco que cobre o Brasil não deixa a frente fria avançar pelo interior do continente. As nuvens mais carregadas estão paradas próximo ao litoral, provocando chuva durante todo o dia na faixa entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro. Nas outras regiões do Brasil, a terça-feira segue ensolarada, com previsão de pancadas de chuva em Mato Grosso e na região norte. Em Goiás, o clima continua seco e muito quente. A chuva está atrasada e os agricultores aguardam para começar o plantio da safra de milho e da soja. No momento, 18 graus em Brasília, máxima de 26 no Rio de Janeiro e 38 graus em Cuiabá.
O governo da Albânia anuncia que já retomou o controle da capital, Tirana, depois de 2 dias de violentos conflitos de rua. 3 pessoas morreram e 14 ficaram feridas. Os protestos começaram com o assassinato de um deputado da oposição no fim de semana. Ele e o segurança foram enterrados ontem em meio a muita violência. A polícia entrou em choque com os manifestantes até tarde da noite. Eles chegaram a ocupar prédios públicos como a estação de rádio e TV. Mas o governo descartou a ameaça de golpe de Estado. Os manifestantes são partidários do ex-presidente comunista Sali Berisha, o mesmo acusado de compactuar com o esquema das pirâmides que no ano passado levou boa parte dos albaneses à falência. O presidente Bill Clinton está de volta a Washington depois de participar da reunião do FMI em Nova York e encontrou uma porção de problemas para resolver. Um grupo de deputados democratas, o partido do presidente, está criticando a estratégia de defesa de Clinton e acha que as justificativas do presidente são fracas. E o jornal USA Today, um dos jornais de maior circulação dos Estados Unidos, criticou duramente o presidente e chegou a dizer que ele deveria renunciar. O que salva o presidente por enquanto é que as pesquisas de opinião continuam favoráveis à permanência dele no governo. E o presidente Bill Clinton parecia à vontade, um pinto no lixo, como diria o cantor Jamelão da Mangueira. Ontem, ele e a mulher Hillary assistiram à peça O Rei Leão na Broadway. Estavam acompanhados de velhos amigos da família, o vice-presidente Al Gore e a mulher do vice-presidente. O presidente Clinton estava bem-humorado, apesar da crise que está vivendo. Depois da apresentação, Clinton foi ao palco, fez piadas e arrancou risadas do público. Se o clima no teatro foi tão bom, do lado de fora, houve algumas manifestações pedindo a renúncia dele. O primeiro teste do novo técnico do Flamengo é hoje no Maracanã contra o Goiás. E na Itália, os torcedores da Ferrari ainda fazem festa pelo Grande Prêmio de Monza. Agora são 7h47. Depois de passar meses andando atrás de emprego, João de Aquino deu um grande passo na vida. Assim como milhões de pessoas, ele procurou o Sebrae, que o ajudou a organizar a sua pequena empresa. Ele também apostou nas oportunidades que só um país como o Brasil pode oferecer. Hoje, João não procura, ele dá emprego. Na hora que o dinheiro acaba e a situação aperta, o que é que você faz? Pra mim não tem drama, ligo logo pra Crefisa. Dinheiro na mão, rápido. Agostinho Vitória, o Flamengo tenta... Com uma garota belíssima, linda. A dobradinha da Ferrari com Schumacher e Irvine estava em todas as páginas dos jornais italianos. Afinal, há 10 anos isso não acontecia. E perto do autódromo, os torcedores alemães, fãs declarados de Schumacher, deixavam o acampamento, prontos para partir de volta à Alemanha. Eles ainda têm um longo caminho para casa, mas dificilmente vai faltar ânimo durante o percurso. Ale, 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 Schumacher! Ale, 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 Schumacher! Agora, esse grito foi um grito de gol naquela ultrapassagem. O grito de gol tinha começado na véspera na pole position. Você lembra? É verdade. No Jornal Nacional de sábado? É verdade. O locutor fez pole position. O italiano já é apaixonado por si só, ele já nasceu apaixonado, né? Ele falou, né? Pela Ferrari, então, é uma loucura. Os 30 anos de histórias contadas por um mestre da boa mesa, José Hugo Ceridônio. E na coluna Seja Bem-vindo, a cineasta Tezuka Yamazaki lembra os tempos da imigração no norte do Paraná. São 7h52 agora. A Air France criou seu centro de conexões para você sair de uma reunião em qualquer parte do mundo, fazer uma escala no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e retornar rapidamente para casa. Há tempo de tratar dos negócios que realmente importam. Air France, conquistando o coração do mundo. Na hora que o dinheiro acaba e a situação aperta, o que é que você faz? Pra mim não tem drama, ligo logo pra Crefisa. Dinheiro na mão, rápido e fácil, é na Crefisa. 0800 14 99 14. Liga e experimenta. A
Atendimento Crefisa. Assine agora e ganhe 20% de desconto sobre o preço normal de capa. Época, mais moderna, mais completa, mais objetiva. Luiz Fernando Guimarães, Pedro Cardoso, apresentando as maiores complicações do nosso dia a dia. E o segundo lugar entre as 10 coisas simples mais complicadas que existem. Terminar um namoro. Eu sou casado, não sou de Ribeirão Preto, tenho 3 filhas, eu moro na Barra da Tijuca. Nossa, eu adoro a Barra da Tijuca. Participação de Débora Bloch, Denise Fraga e Fernanda Torres. Hoje, depois de Caceta e Planeta Urgente, Vida ao Vivo Show. Um mestre da cozinha põe no papel todos os segredos da boa mesa. São receitas para a gente suspirar e sentir o... Dá as dicas de como fazer da culinária uma arte de verdade. Empresários, gente da sociedade, modelos, VIPs e famosos em fila para aprender a arte da boa cozinha. Entregando os segredos, o chefe José Hugo Celidônio. Eternamente cobrado pelos incontáveis alunos, este professor de culinária finalmente colocou os conhecimentos num livro. Engana-se quem pensa que as 304 páginas do livro são apenas uma sequência de receitas. Elas estão aqui sim, 200, mas acompanhadas de boas histórias. Nem tinha como ser diferente. O longo bigode pode até disfarçar os largos sorrisos, mas não esconde o bom vivan. Depois de 30 anos de ótimos pratos e excelentes bate-papos, Celidônio tem muita história para contar. História de quem vive cozinhando, claro. E quem faz dedicatória em forma de receita, sabe o que é essencial para um prato dar certo. Cozinha tem que ter harmonia, quer dizer, não adianta, hoje em dia está muito na moda misturar, então, 300 mil ingredientes, só porque alguns estão na moda, puxando para o agridoce, para isso, para aquilo. Eu acho perfeito, eu mesmo faço alguma coisa assim. Mas os paladares têm que ter uma harmonia entre si. Harmonia não quer dizer que não haja contraste, mas que eles se harmonizem no paladar final, que é quando você está comendo. Uma boa cozinha também prima pela boa conversa, que é o que ele bota no livro, né? Exato, e as histórias que ele conta são as histórias de quem passou pelo mundo tentando sempre um estilo de viver alegre, fundamentalmente alegre. Numa viagem pelo sul do país, Tezuka Yamazaki achou o cenário perfeito para o seu novo filme. É uma região conhecida pelo grande número de imigrantes, uma paisagem bem familiar à cineasta Tezuka Yamazaki, que passou a infância no campo. E na coluna Seja Bem-vindo, ela conta por que se encantou com o norte do Paraná. Aqui no norte do Paraná, você pega as estradas, né, os asfaltos, depois você entra por caminhos, eu acho muito bonito os caminhos que levam às grandes plantações, né? Essas imagens fazem parte da minha infância. Eu acho isso daqui super bonito. Você tem a terra vermelha, você tem um cafezal, você tem um pouco de mata ali em cima, entendeu? De repente você passa, vê um caminho, aí você tem uma plantação de trigo lá atrás, entendeu? Volta outra vez o cafezal. E aqui, que eu acho lindo, que eu quero botar no filme, é o ipê. No mês de setembro ele começa a florir, né? Essa construção aqui, que é uma construção tipicamente alemã, e essa coisa de madeira, que é quem viu o estado do Paraná sempre teve muita madeira, você encontra nas casas dos imigrantes japoneses também. Provavelmente, quando eles chegaram, tiveram que derrubar muita madeira para poder construir suas casas, né? Aqui já tem uma casa que é de alvenaria, entendeu? Olha que lindo essa orquídea aqui. E aqui eles conservaram também uma parte da floresta que provavelmente já existia, entendeu?
você pega todas essas cidades aqui que correspondem ao norte do Paraná, você vê que há uma inter-relação entre as várias etnias. Pessoas que vieram de vários lugares do mundo para conviver num determinado lugar e sobreviver aqui. Isso é história. Juliana Nécia, é a história colorida do Brasil. Colorida, né? E rica, né? Riquíssima. De tantas culturas juntas. Isso, e que nem todo mundo vê, que a gente não vê sempre. E o Bom Dia Brasil está terminando. Nesta edição, você viu que o apoio de Bill Clinton na América Latina e a venda do Banco do Estado de Minas Gerais animaram o mercado no Brasil, mas os dólares continuam saindo do país. Hoje é o dia do leilão da GeraSul, a empresa geradora de energia elétrica com sede em Santa Catarina. A reconstrução de uma torre de Itaipu, no Paraná, destruída num atentado, termina depois de amanhã. O ator Danton Melo e a equipe do Globo Ecologia foram localizados numa aldeia indígena no norte de Roraima. Eles viajavam de helicóptero pela região e tiveram que fazer um pouso de emergência na aldeia por causa do mau tempo. Nós voltamos amanhã às 7h15. Tenham todos um bom dia. A gente se vê amanhã. Aproveite bem o dia de hoje.